E olha só, hoje é dia do sorvete, uma sobremesa refrescante e deliciosa que todo mundo ama e é quase essencial agora que estamos na primavera, de olho no verão. Mas para quem gosta de cuidar da saúde, nós vamos falar sobre as opções saudáveis e ainda deliciosas. Para isso, recebemos a nutricionista Helenita Moreno. Helenita, muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fábio, muito obrigada. Olha só, quando a gente fala, tô, brincando com a Helenita aqui nos bastidores, quando a gente fala de sorvete, às vezes ele aparece naquela lista dos piores alimentos do mundo. É mesmo? Em que situações ele pode ser o pior alimento do mundo? Então, Fábio, ele é considerado o pior alimento do mundo quando ele tem um excesso de gordura e açúcar. Porque eu costumo dizer, a natureza ela é perfeita, né? Nós não encontramos na natureza nenhum alimento que contenha açúcar e gordura. Se nós pararmos para pensar, não tem na natureza. Abacate não tem açúcar, só tem gordura. Então, nutricionalmente, nós não precisaríamos desse alimento combinado. E é onde a gente mais encontra que nós gostamos, né? Que é o sorvete e o chocolate. Ai, que delícia! Né? Então, não é proibido, né? Eu costumo dizer assim que existe um radicalismo muito grande, né? Do 8 ou 80, né? Então, dá para comer controlado, escolha do melhor produto, de vez em quando usar outros alimentos para dar essa quebra, né? No açúcar e na gordura. Então, existem as possibilidades, sim. Tá, eu tenho várias perguntas para te fazer sobre sorvete, mas vamos mostrar a receitinha que ele preparou para a gente. Temos uma arte, é isso? Aí, ó, sorvete de morango sem leite, 500 gramas de morango, meia xícara de açúcar demerara, 2 claras na temperatura ambiente. Essa é nova para mim, a Helenita comenta. Acho que a gente pode deixar na tela enquanto a Helenita comenta aqui pra gente. Como é que é? Esse sorvete ele fica muito interessante porque você bota tudo numa batedeira, interessante que seja uma batedeira de potência, né, planetária. Sabia que não era tão fácil assim. Mas se você tiver uma pequena, que ela tem uma boa potência, as mais antigas, eu tenho uma Valita antiga, que ela é bem potente. Bate tudo junto, põe na bacia da batedeira e bate junto, a clara, o açúcar e o morango bem maduro, que ele, quando você vai batendo, ele vai dissolvendo, vai tirando o suco e vai incorporando essa clara e vai ficando cremosa. Aí você quer bater, ficar mais cremoso, você bota ele congelar, aí você retira, bate de novo, então quanto mais você bater e congelar, mais cremoso ele vai ficar. E não vai nenhum tipo de gordura, né? Nossa, super. E aí, mas se fácil, você quiser né? fazer ele mais cremoso, daí dá para adicionar vamos dizer, um leite em pó de coco, né? Ou um pouco de gordura de coco também dá para usar, então ele vai dar mais cremosidade, né? Mas só isso aí fica uma delícia. E isso pode ser feito com qualquer fruta, tipo, vamos dizer, manga, pera, maçã bem mais madura. madura. Isso, que daí ela vai batendo e vai... E depois, quando ele tá pronto, pode picar a fruta, incorporar. Então, assim, aí tu vai usando, né, da criatividade, né? Tá, agora eu não tenho a batedeira, mas... Não vou dizer que vou tentar porque eu não tenho a batedeira, é muita coisa pra mim. Vamos a mais uma receitinha que a Helenita separou pra gente. Sorvete de frutas, 2 xícaras de bananas maduras picadas e congeladas, 2 xícaras de frutas da sua preferência picadas e congeladas. Esse eu já fiz e é muito bom. Esse tem até o nome, é meio sorbet? É o sorbet. Sorbet que fala? É o sorbet. Então é muito fácil, né? Tem que congelar as frutas. A gente tem uma dica minha aqui, não sei se a Helenita concorda comigo. Quando a banana tá passando, para não perder... Congela. Pica e... É melhor picar, né? Antes de congelar, para depois ficar mais fácil de bater, Justamente, porque daí... eu falei assim, tipo, antes da batedeira, né? Esse aí tu pode fazer daí no mix ou num liquidificador também potente, né? Porque ele vai estar congelado, né? E também, a banana tu usa como base, porque daí nesse não vai açúcar, né? Então é ótimo para bebês, né? Não vai açúcar, então a banana vai ser a base. Mas também você pode usar, vamos dizer, uma tâmara e usar no mesmo estilo da outra, bater sem congelar, congela, bate, congela e bate. Então, assim, tem muitas opções hoje, porque nós temos muitas frutas ricas em açúcar, que podem substituir o açúcar adicionado, né? Esse aí é muito fácil, né? Muito porque esse fácil. talvez não precisa congelar. Não. Ele fica aquele sorbet ali gostosinho, assim, bem refrescante, né? Isso, que pode ser feito de a banana como base, pode usar outras frutas também. O abacaxi fica uma delícia, porque daí ele fica mais ácido, né? Além da banana. Isso. Quais as outras frutas que você recomenda? Abacaxi, manga, eu já fiz com, tipo, as frutas vermelhas também, outras, né? Tipo, mirtilo. O próprio morango também, né? Isso, o mirtilo, porque tu pode comprar, tem hoje os mix de frutas vermelhas, né? Que tem a amora, o mirtilo, framboesa, né? Então, nossa, fica muito bom com as frutas vermelhas. Esse é bem rapidinho, gente. Tá, agora vamos falar voltando a falar sobre o sorvete, né? Então, assim, existe sorvetes de melhor qualidade, pior qualidade? Como é que a gente pode identificar? Primeiro é o valor, né? A gente já sabe que quando o valor é muito baixo, é porque ele tem um excesso de gordura.
E aí essa gordura é aquela que a gente chama de gordura hidrogenada, né? Que é a pior gordura que nós temos hoje, porque é aquela gordura que você faz, né? Não é uma gordura que a gente encontra na natureza. Então, quanto mais barato, mais maléfico para a saúde vai ser esse sorvete. Então, um valor mais agregado, né? Então, ele vai ter mais leite, né? Então, para quem digo assim, quer uma qualidade, então ele vai ter mais leite e menos açúcar, né? Porque quando o sorvete ele é feito com leite, de fato, já tem a gordura do leite que vai dar a emulsificação. Não precisa ser adicionado aquela gordura hidrogenada, né? Entendi. Então, ele vai ficar mais caro, mas também menos pior, né? Eu não sei se pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que não sei se são os italianos que dizem que o sorvete é um alimento para eles lá. Tipo, se você comer um sorvete da Itália, de fato, né, que hoje tem no Brasil, que ele é importado, é desse tamanho assim, acho que custa hoje 50 e poucos reais, né? Então, né? Por um lado é bom que a gente come uma vez, então, sei lá quanto. Esse é o segredo, né? Porque quando o sorvete é muito barato, a pessoa que está muito no comércio, né? Que está muito, cada dia, 2, 3 dias, fica comendo sorvete. Então, esse que é o problema, né? A gente vai comer um sorvete mais barato, com mais açúcar, mais gordura, mas também com muita frequência. Daí que está o problema, a frequência, a quantidade. Tu vai numa sorveteria, o pessoal pega um potinho desse tamanho, né? E carrega, pois então é o excesso que é o problema, né, Fabiana? Tudo que é demais, né? Isso, como sempre, né? Tem alguma outra dica para ingerir os sorvetes assim, sem se passar muito e fazer mal para a saúde? Então, o que eu sempre recomendo? Assim, tipo, quando você vai comprar o pote de sorvete para servir em casa, né? Que eu sempre digo assim, é melhor às vezes comprar o pote para servir em casa, porque daí você vai adicionar frutas picadas, a oleaginosa como nozes, castanha, né? Essas sementes ricas em gordura. Quando você adiciona em algo que tem açúcar, você vai controlar o índice glicêmico. A gordura dessas sementes também é uma gordura boa, então vai dar uma equilibrada nessa gordura ruim do sorvete, né? Então eu sempre digo assim, a gente sempre tem um jeitinho aí para dar uma melhorada naquilo que a gente gosta, né? Tá certo. E a questão é a gente ter que comer os outros dias saudáveis também para dar essa equilibrada também, né? Tá certo, Helena. Muito obrigada por você ter vindo, por ter separado as receitinhas ali com todo carinho pra gente. Até uma próxima. Até.